E vamos nesse assunto aí, né? Porque a gente tá tendo aí uma tentativa do lado de lá, né? Iniciada com o diretor do Atlético, que falou um pouco sobre a dividida do Caio Jorge, que para eles foi maldade no lance. E aí o Cruzeiro respondeu através do Bruno Spindel. Assim, o Spindel fala, ele apareceu dessa vez. Quando tiver no jeito aí, Gabriel, só bota pra gente aí a fala do Spindel. Só vamos. Então fala com a gente aí, Spindel. Boa noite a todos. Venho aqui em nome do Cruzeiro repudiar veementemente a declaração da direção do nosso adversário, com o intuito de manipular a arbitragem, tribunal e já criar um clima ruim para o segundo jogo. A gente está com um atleta hospitalizado por um choque no jogo. O Bruno Rodrigues foi hospitalizado, vai fazer exames. Em nenhum momento o Cruzeiro quis tirar qualquer proveito e fazer qualquer declaração com o intuito de criar um clima ruim no próximo jogo, ter benefício na arbitragem, no tribunal. O Cruzeiro confia totalmente na CBF, na escala de arbitragem que ela vai fazer, no treinamento dos árbitros, na profissionalização da arbitragem, em ter mais futebol, menos arbitragem. Desconfia no trabalho deles. O que a gente não vai aceitar jamais é esse tipo de conduta, de criar narrativa e pressão de fora para dentro do campo e tentar que o jogo seja decidido fora do campo. O jogo com o Cruzeiro vai sempre ser decidido dentro do campo. A gente não vai aceitar esse tipo de conduta. É isso. E assim, nesse momento é muito ruim a gente ter que abordar esse tipo de coisa, porque a gente já falou muito do jogo, né? A gente gosta de falar de futebol, mas assim, sobre a jogada em si, vocês acham que o Caio Jorge passou do ponto ali, era um lance eventualmente para tomar um cartão amarelo? Cartão vermelho é óbvio que não era, todo mundo sabe, mas vocês acham que o Caio foi ali um pouco maldoso na jogada ou foi lance de jogo mesmo? Ô Caramujo, antes até de comentar sobre isso, eu vi antes do clássico um pessoal falando na internet, né? Nossa, eu não tô sentindo clima de clássico, não tô com muito clima, tá esquisito dessa vez. E eu acho que isso é porque o Atlético não tinha criado nenhuma narrativa ainda, não tinha criado nenhum subterfúgio, porque o comum do clássico é isso, né? Toda vez, antes de clássico, eles criam alguma coisa. Aí ou o Lianco vai voltar, ou é devolver 6-1, ou é carta de não sei quem, ou é Sampaoli chegando, ou é não sei... Sempre tem uma polêmica que criam antes para tentar desvirtuar o debate. Aí eu acho que como não teve dessa vez, tava correndo o curso normal das coisas, muita gente achou que não era clima de clássico. Mas eu acho que a diferença mesmo foi que não foi nada criado, e aí, como é de comum e como toda vez eles arrumaram um jeito de criar no segundo jogo, né? Quando não criam no primeiro, criam no segundo. E aí, e dessa vez foi esse lance do Caio Jorge, que obviamente não era para expulsão, é um lance normal de jogo, e o que fica feio é a queda, né? Mas aí a queda, assim, o pessoal falando, é como se o Caio Jorge tivesse dado um tiro no cara, né? Ele fez uma cama de gato, é um lance que acontece toda hora no futebol, as quedas normalmente são feias, e a do menino lá, o Juan, né? Tressoldi, foi uma queda muito feia, porque ele cai sem o apoio, né? Ele cai de cara no chão ali, mas é um lance do jogo, véio. Futebol de contato é isso, o Caio, ele não sobe, mas é um lance totalmente comum, né? Muitas vezes acontece isso ali, eu até tenho eu até falei ontem lá com o Léo, né? Falei, não, era o jogador do Cruzeiro, né? Não sobe de verdade na bola, né? A bola tá vindo pelo alto e um sobe, o outro fica parado, assim, só vai que sobe, não sobe. Por exemplo, o Matheus Pereira é um cara que não costuma disputar essas bolas no alto mesmo, né? Ele tenta dominar ela quando ela cai. Então, o Caio, ele dá uma chegada dura no cara. Talvez poderia... Eu não acho nem que é lance de cartão amarelo, porque é um lance totalmente comum no futebol e não é comum ter cartão amarelo sempre, mas se puxasse muito, forçasse muito ali, era o lance de cartão amarelo. Mas é um lance total de jogo e não tinha como o Caio Jorge adivinhar que o cara ia cair daquela forma, né? E para acrescentar também, aí juntou essa onda de moralismo aí em relação a um lance de jogo que não é vista quando é do outro lado, né? Quando é o Lianco... Falso moralismo, né? Falso moralismo. Quando é o Lianco pisando no braço do Dudu naquela época, era farmando aura, né? Era o Pitbull, quando era o Everson ajoelhando... Cara, o Cruzeiro e o Atlético tiveram uma briga aí, tem poucos meses, né? Na final do Mineiro, que foi jogado dando soco por trás de jogador, né? Teve dos dois lados. Dos dois lados, jeito, assim, então, assim, um lance, são coisas muito piores, né? Claro, houve as expulsões, mas ninguém ficou recriminando por isso. Eu lembro até tem o Lianco agora recentemente, que adora fazer isso, né? Mas puxando um passado maior aí também, o Leandro Donizete era extremamente desleal, chegava com o cotovelo alto toda vez, pisava jogador, e aí era o nosso, ele chamado de general, né? É o general, ele é isso mesmo, ele é o Pitbull. Então,
é simplesmente o que acontece em todo o clássico normalmente, que é o Atlético tentar criar alguma narrativa de alguma forma. E são criativos, viu? Tem de todo tipo. Essa agora é uma nova. Eu achei o lance, assim, infelizmente o jogador quando sobe, ele tá sujeito a qualquer coisa ali numa disputa de bola. Então, assim, surgiu a cama de gato ali, o jogador caiu, não tem como você adivinhar como o cara vai cair, não tem como você... o jogador também tem que se proteger, a gente falou isso aqui, né? Se o cara vai subir, ele vai cair de alguma maneira, isso é físico, né? Você vai subir, você vai cair. E aí, como é que você vai adivinhar que o cara vai bater a cabeça no chão de uma forma daquela? Aí você vai falar, mas o Caio Jorge chegou empurrando o cara no ar. Mas, gente, é futebol, é esporte de contato. Não tem ali... O juiz poderia, como a gente disse aqui, poderia dar um cartão amarelo com muito custo, mas o VAR não ia nem chamar isso aí também não. É jogo, vai seguir no lance. Se você começar a ficar só no replay ali, batendo até achar o lance que o cara bateu a cabeça... Aí você pode até justificar alguma coisa, mas o VAR não vai fazer isso numa jogada que acontece, em todo jogo acontece isso, várias vezes. Então, assim, uma celeuma que foi criada aí em relação a esse lance que eu não consigo entender, até consigo entender porque o Atlético ele faz isso. Isso não é uma coisa incomum do Atlético, muito pelo contrário. A gente sabe que o Atlético, toda vez que tem um jogo que vai ser lá na Arena MRV, eles criam também uma narrativa de guerra, porque o que já está acontecendo é isso, é narrativa de guerra já. E não só contra o Cruzeiro, mas contra outros clubes também. Sim, contra o Flamengo já teve isso. Assim. E isso é muito perigoso, porque contra o Flamengo criou-se esse clima de guerra aí, e o que a gente viu lá na Arena MRV foi uma confusão danada. Os torcedores naquela violência, aquela coisa que até o governador falou que não ia permitir isso, não sei o quê. Garantiu a segurança. Garantiu a segurança naquela final da Copa do Brasil, uma loucura completa, né? Então, assim, realmente não tem... isso é muito ruim para o futebol, porque vai criando esse clima de realmente revanchismo. Nós vamos descontar, porque agora o que acontece é isso. Nós vamos descontar na arena. É isso que eles estão falando claramente, chamando o jogador de mau caráter. Pô, se for assim, mau caráter tem todo o time, né? Porque o Atlético mesmo, o goleiro que coloca lá o terço no gol e faz uma oração e vai em cima do outro jogador na cabeça, ajoelhando em cima do outro jogador e arrumando confusão, também é mau caráter. Então, assim, não dá pra cair nisso, é uma coisa muito errada. Eu lamento bastante que o futebol chegue nisso, de ficar nessa provocação, porque isso vai criando também esse clima de guerra entre os torcedores. Lembrando que vai ter torcida do Cruzeiro lá também. Então, assim, é muito ruim isso pro futebol. A gente não pode cair nisso, porque é um lance de jogo, mas estão transformando como se fosse um crime. Né? O que eu vi ontem vamos lá no tribunal, no STJD, pedir para punir o Caio Jorge, quanto tempo que comparando até com o lance do Vitor Gabriel com o PEC, né? Então, assim, é uma coisa de louco que está sendo criado em relação a esse lance. Lembrando também o próprio Everson aí, que sai de uma forma toda atabalhoada, acertando a cabeça também do Bruno Rodrigues, né? Exatamente. E não foi pênalti não, tá, gente? Não foi pênalti do Everson no Bruno Rodrigues. Foi um choque. Foi um choque ali. Alguém, quando tem um choque, né? Alguém vai se machucar. E sim, aconteceu dessa vez. Mas sobre esse lance aí, é realmente isso que os meninos passaram bem, né? A tentativa de vamos criar um clima mais hostil e tudo mais. E assim, lembrando até do que aconteceu, né, nesse episódio que a gente citou aí, né? Do dia que a Arena virou Arena Gonzalo Plata, né? O que o Flamengo fez? Foi lá, jogou bola. Sim. É o que o Cruzeiro tem que fazer. É não se deixar pilhar por essa tentativa de criar um ambiente externo. E eu até acho que o Spindle tem que servir pelo menos para isso. Sabe? Pelo menos para isso ele pode valer de algo. Fala, Samuca. Não, exatamente esse é o ponto. Porque às vezes a gente ali... vai criticar determinado dirigente, e o torcedor, ele sempre criticou muito o Spindler, mas acho que nessa aí ele fez o certo. O Cruzeiro se posicionou ali imediatamente para não deixar criar essa história, né? O que eu espero do Cruzeiro também é que bata um gancho lá para o Sandro Meirahit e fale sobre as opções de árbitro, né? Porque só falta, o Flávio apita outro jogo aí no meio de semana, e aí é o Flávio de novo lá, né? Não vai apitar jogo em sequência, acho que nem pode 2 duelos assim de Copa do Brasil, mas da CBF eu não consigo esperar nada, né? O que a gente esperava do Flávio ontem aconteceu exatamente tudo que a gente já sabia, então acho que foi certo o posicionamento, tinha que acontecer
Pra não começar essa maluquice aí, né? Ô, gente, vai no STJD porque o cara caiu de mau jeito numa disputa de bola. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, velho.